Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 25ª sessão ordinária do primeiro período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, número 210-306-1/2014. Relator conselheiro José Maurício de Lima Nolasco. Contas de gestão. É a matéria. Exercício de 2013. Protocolo na Câmara Municipal 00917. Relator, vereador Darley Gomes de Moraes. Parecer. Contas de gestão, exercício sumário. Contas de gestão, exercício 2013, Executivo Municipal, pareceres do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Divisão de Controle Interno, Divisão de Orçamento e Contabilidade, Legalidade e Competência. Recebemos para parecer as contas de gestão relativo ao exercício de 2013 do atual prefeito Luiz Antônio da Silva Neves, com parecer prévio favorável, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sendo conselheiro relator José Maurício de Lima Nolasco, conforme acima epigrafado. Estabelece o artigo 233 da Resolução 378, de 20/12/2002, competência a esta comissão e, no prazo fixado, apresentar ao plenário o seu pronunciamento acompanhado do projeto de decreto legislativo. Pois bem, prestar contas da atividade exercida em relação a bens e interesses alheios é decorrência natural da administração. Tratando-se de administrador público, esse deve se tornar o maior, porque a gestão se refere aos bens, valores e interesses da coletividade. Lembra o professor Adair Nogueira Filho, assumindo o caráter de um munus público, isto é, de um encargo para com a coletividade. Surge daí o dever de todo administrador público de prestar contas de sua gestão administrativa face à Constituição, legislação correlata e, nesse sentido, é a orientação de nossos tribunais. A prestação de contas não se refere somente ao dinheiro público, à gestão financeira, mas a todos os atos administrativos de um governo. O exame prévio das contas é do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conforme expressa o parágrafo 1º, artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, em verbis. Artigo 31, parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Destarte também emana da Constituição Estadual, o que dispõe o artigo 125, incisos 1 e 2, em verbis. Artigo 125. Compete ao Tribunal de Contas do Estado, além de outras atribuições conferidas por lei, dar parecer prévio sobre a prestação anual de contas à administração financeira dos municípios, elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento, encaminhar à Câmara Municipal e ao prefeito o parecer sobre as contas e sugerir as medidas convenientes para a final da apreciação da Câmara. Não nos parece pairar dúvidas quanto à competência do Tribunal de Contas do Estado em acompanhar e fiscalizar diretamente a execução do orçamento, bem como examinar e emitir parecer prévio às contas de gestão dos responsáveis pela administração pública, cabendo ao final o julgamento das referidas contas do chefe do Executivo pelo Poder Legislativo Municipal por seus vereadores frente à legislação pertinente. O parecer prévio favorável e a apreciação desta comissão. Pertinente, legal e constitucional, que cabe ao Tribunal de Contas a incumbência de opinar previamente sobre as contas do Poder Executivo e que serão encaminhadas ao Poder Legislativo para julgamento. Esta determinação, como dissemos acima, vem de encontro àquele mandamento constitucional, no sentido de que o controle externo será exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, procurando assim salvaguardar a sua soberania no julgamento das contas do Executivo, no que respeita aos municípios,
essa competência está explicitada no próprio artigo 31 da Constituição. Assim, respaldamos o nosso entendimento sobre a prestação de contas de gestão referente ao exercício de 2013 do senhor gestor Luiz Antônio da Silva Neves, plenamente demonstrado e de forma clara, além da doutrina, o parecer proferido pelo conselheiro relator José Maurício de Lima Nolasco no processo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, número 210.306-1/2014, das referidas contas acima mencionadas. Esta comissão, por conseguinte, entende rigor no cumprimento da legislação concernente à administração, segura no gasto público em respeito aos interesses da coletividade no seu mais alto interesse público. Outro sim, a divisão de orçamento e contabilidade e coordenadoria do controle interno, fulcrado praticamente com base no parecer prévio, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado, opinaram pela aprovação das contas no exercício de 2013. Diante dessa nossa exposição e o minucioso parecer técnico favorável da Corte de Contas, ratificado pela Divisão de Orçamento e Contabilidade e a Coordenadoria de Controle Interno dessa instituição, e parecendo as nossas conclusões, torna-se imprecioso reconhecer o controle e acompanhamento da execução orçamentária e, sob este prisma, pautamos nosso entendimento não apenas no exercício em exames, mas na evolução dos exercícios anteriores, onde o município evolui inquestionavelmente no crescimento da receita e a contrapartida, ou seja, cresce a demanda da prestação de serviços, reivindicações, o aperfeiçoamento e o atendimento eficiente às comunidades, o que notoriamente eleva a despesa em princípio. Não acreditamos na mesma proporção da receita, mas o município demonstrou e comprovou o equilíbrio, sua capacidade de endividamento plenamente aceitável, ficando sem embargos evidenciado ou cuidados com o planejamento em seus programas e projetos cujo objeto, indubitavelmente, é a melhor qualidade de vida para a nossa população e destacado crescimento em sua economia, emprego, geração de renda em todos os serviços de responsabilidade do poder público, na gerência e aplicação dos recursos públicos. Conclusão. A responsabilidade na gestão dos recursos públicos pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas e, diante desse conceito, em que o equilíbrio das contas públicas erige-se em dever dos administradores públicos e, para cumpri-lo cabalmente, além da sujeição à legalidade, o que abrange o exercício pressupõe-se alinhado à prudência. Os princípios constitucionais, por sua vez, mais do que norteiam o desiderato da lei, consistem mesmo na vontade maior que propicia o surgimento da própria norma que lhes é efetividade. Considerando com basilares os princípios, em especial da legalidade, segundo o qual, em suma, a lei é o fundamento de agir, da legitimidade, que é o da própria moralidade, considerando, pois, que, além da estrita observância dos requisitos constitucionais e legais pertinentes e, considerando, por fim, o cumprimento dos princípios assinalados e do exame de todo processado, a observância irrestrita e inconteste dos ditames da Constituição, legislação infraconstitucional e correlata. Concluímos, opinando pela aprovação das contas da gestão do exercício de 2013 do senhor prefeito Luiz Antônio da Silva Neves, postulando aos demais vereadores deste Parlamento o acolhimento do nosso parecer, o que se fará inteira justiça. Vale acrescentar, por derradeiro, que está pensado a este parecer o projeto de decreto legislativo relativo à aprovação das contas de gestão do exercício referenciado na sala das comissões de 3 de novembro de 2014. Darley Gomes de Moraes, relator, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente, José Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente. Projeto de decreto legislativo número 1/2014. Ementa, aprova as contas de gestão do Executivo Municipal de Piraí do exercício de 2013. A Câmara Municipal de Piraí aprova e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da gestão do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício de 2013, conforme parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, número 210.306-1/2014, retificado pela Divisão de Orçamento e Contabilidade, a Coordenadoria do Controle Interno, protocolado nesta repartição sob o número 00917,
e consequente aprovação pelos senhores vereadores, com assento nesta Câmara, sendo responsável o senhor Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2014, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente, e Darley Gomes de Moraes, membro. Projeto de Lei número 31/2014 institui a Semana Municipal da Juventude. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Artigo 1º. Fica instituído no município de Piraí a Semana Municipal da Juventude, que será comemorada anualmente no mês de março e integrará o calendário oficial do município. 2. Deverá ser elaborado e divulgado em jornal oficial do município até o início do mês de abril de cada ano, cronograma que complete a realização das atividades descritas no artigo anterior em todos os dias da Semana Municipal da Juventude, em que complete todos os bairros e que contemple todos os bairros do município. São objetivos da Semana Municipal da Juventude. 1. Promover palestras, seminários, conferências e outros eventos que propiciem o debate e a reflexão sobre temas que abordem os diversos aspectos do relacionamento entre os jovens, bem como proporcionarem aos participantes orientações sobre questões em que afetem diretamente a qualidade das relações da juventude. Desenvolver atividades artísticas, culturais, desportivas e recreativas que favoreçam entre a juventude da nossa cidade e estimule a convivência, o diálogo, a compreensão mútua, o companheirismo, a cooperação e o surgimento de novas lideranças. Parágrafo 1º. As atividades da Semana da Juventude serão abertas a todos os munícipes. Parágrafo 2º. A comemoração da Semana da Juventude envolverá os estabelecimentos da rede municipal de ensino e poderá ser estendidas aos estabelecimentos da rede estadual e privada de ensino mediante convênio ou termo de cooperação. Artigo 4º. A administração municipal proporcionará a participação ao Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Saúde nas atividades de apoio à semana. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias suplementares, se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. A justificativa é visando o projeto de lei, visa valorizar a diversidade comportamental e cultural da população jovem piraiense, incentivar sua autoestima, a reflexão e análise da condição juvenil e da propiciação e a participação do jovem na sociedade por meio da instituição da Semana Jovem. Além de integrar o calendário oficial das datas e eventos do município de Piraí, a Semana Municipal da Juventude contará com representações de música e dança, atividades que contemplem e valorizem a diversidade comportamental dos jovens. A importância de se instituir uma semana comemorativa com tais características reside na necessidade de maior exposição da diversidade nas formas de expressão da juventude que, não encontrando guarida no mercado, merece amparo do poder público. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2014, Charles Torres Dias, vereador. Projeto de Lei número 32/2014, construção e reforma de parques com o objetivo de oferecer melhores condições na prática de esportes para pessoas de todas as idades e portadores de necessidades especiais. A Câmara Municipal de Piraí aprova. 1. Determina que os convênios firmados entre os poderes executivos da União, Estado e Município, ao remeterem recursos para a construção de reformas de parques, praças e outros locais que têm por objetivo oferecer a prática de esportes e lazer, deverão prever a colocação de brinquedos e equipamento desenvolvidos para a utilização de pessoas de todas as idades e portadores de necessidades especiais. O Poder Executivo Municipal deverá fornecer assessoria técnica através das secretarias especializadas para a elaboração dos projetos e adequada instalação dos brinquedos e equipamentos que dispõe o artigo 1º do presente projeto. É facultado ao Poder Executivo a celebração de novos convênios com a finalidade específica de instalação de brinquedos e equipamentos desenvolvidos na utilização para pessoas de todas as idades, portadores de necessidades especiais, nas praças, parques e outros locais públicos já existentes destinados a práticas de esportes e lazer. Os brinquedos e equipamentos apresentados na presente lei deverão ser sinalizados, delimitando sua finalidade de serem adaptados para a integração dos portadores de necessidades especiais. Os projetos de parques, praças e outros locais públicos realizados através de convênios com o Poder Executivo, destinados à prática de atividades de esporte e lazer, deverão ter acesso especial para cadeirantes. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Justificativa. As pessoas portadoras de deficiências físicas têm o direito de usufruir das praças e dos parques para exercer as atividades que lhe permitem. Principalmente as crianças portadoras de deficiência diversas vezes se sentem excluídas, uma vez que os parques e praças não oferecem brinquedos nem materiais para os deficientes. A necessidade de oferecer lazer ao deficiente físico se dá pela necessidade de oferecer a todas as pessoas um direito fundamental: lazer, independente do estado físico de qualquer pessoa. Todos têm o direito de ter acesso aos parques, às praças e usufruir daquilo que o Estado e os municípios propõem com atividades de lazer. Diante do exposto e da extrema importância do assunto em tela, requer-se o devido apoiamento e a consequentemente aprovação desta presente proposta. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2014, Charles Torres Dias, vereador. Projeto de Lei número 33/2014 dispõe sobre a obrigatoriedade da distribuição de merenda diferenciada para alunos diabéticos, hipoglicêmicos e celíacos matriculados nas escolas e creches municipais. A Câmara Municipal de Pireí aprova. Ficam as instituições de ensino público da rede municipal obrigadas a fornecer merenda diferenciada para estudantes clinicamente considerados diabéticos, hipoglicêmicos e celíacos. 2. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, Projeto, Atividade, Alimentação e Nutrição. 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. A justificativa. Milhares de alunos matriculados na rede municipal de ensino têm diabetes. Eles necessitam seguir uma dieta especial, devido a esta condição, por essa condição. Por falta de opção, muitos alunos acabam ficando sem merenda, o que influi negativamente no seu rendimento escolar e, em alguns casos, até agrava o seu estado de saúde. Para o melhor entendimento, o diabetes é um distúrbio do metabolismo que afeta primeiramente os açúcares, a glicose e outros, mas que também tem repercussão importante sobre o metabolismo das gorduras, as lípides, e das proteínas. Acredita-se que o diabetes é uma doença simples e benigna, o que não é verdade. O diabetes é uma disfunção que, se não tratada e bem controlada, acaba produzindo, com o correr do tempo, lesões graves e potencialmente fatais, como infarto do miocárdio, derrame cerebral, cegueira, impotência, nefropatia, úlcera nas pernas e até amputações de membros. Por outro lado, quando bem tratado e bem controlado, todas essas complicações crônicas podem ser evitadas e o paciente diabético pode ter uma vida perfeitamente normal. A doença celíaca é a intolerância permanente ao glúten. Geralmente, se manifesta na infância, entre o 1º e 3º ano de vida, podendo, entretanto, surgir em qualquer idade, inclusive adulta. O tratamento da doença consiste em uma dieta totalmente isenta de glúten. Os portadores da doença não podem ingerir alimentos como pães, bolos, bolachas, macarrão, coxinhas, quibes, pizzas e etc., quando esses alimentos possuírem o glúten em sua composição ou processo de fabricação. Todo celíaco que não transgrida a doença tende a ter um aumento de peso corporal e, desta forma, deve ter uma dieta equilibrada. Para tanto, deve diminuir a ingestão de proteínas, moderar o consumo de gorduras e aumentar o consumo de frutas, sucos naturais, verduras e legumes, tornando sua alimentação mais adequada e saudável. A hipoglicemia é um termo médico que se refere a um estado patológico produzido por uma quantidade de açúcar que no sangue abaixo do normal. O termo literalmente quer dizer baixo açúcar no sangue. A hipoglicemia pode surtir uma variedade de sintomas, mas o problema principal desta condição aparece porque ocorre o fornecimento inadequado de glicose como combustível ao cérebro, com prejuízo resultante em suas funções. Os desajustes nas funções cerebrais podem ir desde um vago mal-estar até ao como, e mais raramente morte. Várias
Várias podem ser as causas da hipoglicemia e elas podem surgir em qualquer idade do indivíduo. As formas mais comuns da hipoglicemia moderada ou severa ocorrem com uma complicação no tratamento do diabetes com insulina ou medicamentos orais. A distribuição da merenda que esteja de acordo com a dieta recomendada por médicos da Rede Municipal de Saúde para alunos portadores dessas doenças se faz urgente e necessária. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2014, Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 29/2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, apoiado pelos demais edis, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente as providências que se fizerem necessárias para que seja retornado à Praça Getúlio Vargas o ponto de táxi localizado atualmente na Rua Manuel Teixeira Campos Júnior, em frente ao Sacolão, neste primeiro distrito. A presente propositura tem como objetivo zelar pelo bem-estar da coletividade, uma vez que, apesar do excelente trabalho realizado pelo secretário municipal de transporte, a troca do ponto de táxi não agradou a população, pois ficou em um local de maior tráfego de veículos, dificultando também a carga e descarga dos pontos do comércio no local. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo medidas para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, assinam junto todos os demais vereadores. Indicação número 293/2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, usando de suas prerrogativas nesse legislativo, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a recuperação da mata ciliar no entorno do córrego Maria Preta, que tem sua nascente no bairro Copilândia, passando pelo Varjão até desaguar no Rio Paraíba do Sul. Em tempos de falta d'água, nada melhor que proteger nosso bem mais precioso, que é a água. Por esse motivo, se faz necessária a limpeza e o reflorestamento da mata ciliar em torno do referido córrego e nos demais córregos do nosso município. Faço o exposto, entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos do excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Transporte. Processo número 1027/2014, mensagem número 26/2014, projeto de lei 28 de 2014. Relatores Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Enderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Transportes, reunidas, veio o projeto de lei número 28/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a finalidade de estabelecer a responsabilidade contábil e de prestação de contas do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito, instituído pela Lei nº 948, de 15 de dezembro de 2009, e da outras providências. Na justificativa da mensagem, que encaminha o presente projeto de lei a esta Casa, já se verifica que a alteração se torna indispensável, pois na ocasião da elaboração da lei acima indicada, optou-se que a contabilidade do FMTT seria gerida pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, o que ensejaria a necessidade de ser criado um setor financeiro naquela unidade administrativa, aumentando o custeio e inviabilizando o uso dos recursos a serem captados na melhoria do transporte e do trânsito do município. Com a presente mudança, a Secretaria Municipal de Fazenda passará a gerir os recursos inerentes ao FMTT, exercendo um controle mais eficaz em sua aplicação e gerenciamento, não ofertando aumento de despesas ao erário municipal, visto que se estará utilizando a estrutura já existente na Secretaria Municipal de Fazenda. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, atendendo assim o que dispõe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Sob o prisma de sua conveniência, utilidade e constitucionalidade e legalidade, nada se nos apresenta que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 28/2014, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Enderson da Silva, relator da Comissão de Transporte. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2014, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, José Paulo Carvalho de Oliveira, presidente da Comissão de Transporte, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Charles Torres Dias, vice-presidente da Comissão de Transportes.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Processo número 1077 de 2014, mensagem número 28 de 2014, projeto de lei número 30 de 2014. Relatores Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Anderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para o exame das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Saúde e Assistência Social reunidas, veio o projeto de lei número 30/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa reestruturar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, aperfeiçoar a estrutura existente, dando inclusive outras providências. O excelentíssimo senhor prefeito municipal deixa bem claro na mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa que tal providência se faz necessária em função do que foi solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social no ofício número 46 de 2014, encaminhado ao Executivo e anexado a mensagem ao projeto de lei a este Legislativo, explicitando que, de acordo com a Lei Federal número 11.124 de 2005, o fundo e seu conselho gestor deverão estar vinculados à Secretaria Municipal responsável pela área habitacional, o que, via de regra, por força do plano plurianual e de lei orçamentária do município de Piraí, encontra-se sob competência da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. É necessário que o poder público, de uma forma geral, se comprometa em adequar sua legislação às normas contidas nas leis federais e estaduais, desde que a medida não configure um conflito de competências. Com a nova estruturação do fundo, estaremos reunindo em um só diploma legal as leis 882, de 11 de dezembro de 2007, e 895, de 29 de abril de 2008, que versam sobre a mesma matéria. Todas as despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias do orçamento em vigor e, em havendo necessidade, será suplementada. O projeto, portanto, atende perfeitamente os objetivos a que se propõe, ajustando-se a sua formalização aos aspectos constitucional, redacional e legal, além de formalização aos aspectos constitucional, redacional e legal, além de atender aos propósitos da oportunidade e conveniência, não havendo óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 30 de 2014, de acordo com o texto de sua apresentação. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Anderson da Silva, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2014, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Charles Torres Dias, membro da Comissão de Saúde e Assistência Social. Piraí, 3 de novembro de 2014. Ofício 1 de 2014. Renan de Barros Carvalho Correia, cidadão piraiense de Santanésia. Para a Câmara Municipal de Piraí. Presidente, senhor vereador Wilden Vieira da Silva. Assunto: sugestão ao regimento interno da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente Wilden Vieira, venho por meio deste, respeitosamente, encaminhar uma sugestão ao regimento interno desta importante Casa Legislativa como forma de contribuir ao aperfeiçoamento da liberdade e dos direitos democráticos, no que importa a livre expressão, aproveitando que a Casa já declarou disposição na efetuação de uma reforma no referido regimento. Sugestão: incluir no capítulo 5º do regimento, que se refere direitos ao cidadão, o espaço da tribuna livre, onde cada cidadão se inscreva para falar sobre os assuntos da pauta, ou se inscreva antecipadamente para falar de qualquer assunto do interesse do município, disponibilizando no mínimo 5 minutos por inscrição. Relatar no ato da aprovação da ata que houver inscrição o nome dos inscritos e o nome do vereador que se ausentar do plenário durante a participação do cidadão. Atenciosamente, Renan de Barros Carvalho Correia. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Eco Estacado. Boa noite, presidente,
demais vereadores e público presente. Eu tenho aqui uma indicação, presidente, que foi feita em 26 de março de 2013, no caso, no ano passado. Essa indicação diz exatamente o que eu vou ler para os senhores. Enderson da Silva Eco Staccato, vereador com assento nesta casa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente que seja implantado um programa itinerante de castração para os animais abandonados e animais domésticos pertencentes à população de baixa renda neste município. Justificativa. O programa acima citado evitará a proliferação de animais abandonados no nosso município, evitando também a transmissão de doenças oriundas dos mesmos. Este programa, sendo de forma itinerante, garantirá assistência total de nosso município, que é de vasta extensão territorial. Face ao exposto e esperando atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresento a presente indicação, aguardando seu pronto atendimento. Qual o motivo de eu repetir aqui a leitura de uma indicação que foi feita no ano passado? Eu não entendia muito bem como que funcionava até participar como vereador. Eu achava que o vereador ele tem um poder maior do que na realidade ele tem. Por quê? Porque quando a gente está de fora, a gente imagina, bom, uma vez eleito, poder garantido. Bom, não é bem assim que as coisas funcionam. O legislativo ele tem suas limitações. Essa é uma indicação porque não pode ser um projeto de lei, porque teria um gasto para o executivo. E tudo que gera gasto na folha do nosso município, o vereador não pode encaminhar como projeto de lei. Então, encaminhei como indicação. E como nós temos um bom histórico de relacionamento, sempre a gente acredita que a reciprocidade existirá em todos os casos. Eu tenho sido cobrado porque no programa que eu apresentei enquanto candidato, eu não escrevi promessas, porque eu já estava um pouco ligado em como as coisas funcionam. Coloquei causas pelas quais lutarei, dentre elas essa questão da luta pelos animais em situação de rua. E fica aqui mais uma vez o apelo, o pedido à secretaria competente que olhe com carinho para essa situação. Tem crescido muito o número de animais abandonados na nossa cidade e nós ainda não fizemos nenhuma ação para evitar que essa proliferação aumente a cada dia. Eu tenho aqui também algumas informações em relação a um assunto relacionado à empresa Utility. Na semana passada eu fiz uso da palavra a pedido de alguns funcionários da empresa, relatei algumas reclamações que são pertinentes, porque eu acredito que quando existe um conjunto de reclamações onde a causa é a mesma, a gente tem que olhar com muita atenção, porque é diferente. Se fossem reclamações diferentes, de indivíduos diferentes, mas reclamações iguais, de pessoas diferentes, uma atenção deve ser dispensada. E, como prometido, eu iria buscar informação e busquei em relação a como funcionou a instalação da Utility aqui no nosso município. Bom, existe um pacote de benefícios para atrair as empresas para o nosso município. Dentre esses benefícios, tem a cessão do espaço que a empresa teve, redução do ICMS e também isenção de IPTU. Uma vez que, se o galpão é da prefeitura, automaticamente já existiria mesmo essa isenção do IPTU. Pois bem, a minha insatisfação, ela se dá no que diz respeito ao tratamento a esses funcionários. Eu não acredito
né, que um grupo de pessoas, um grupo de trabalhadores, procuraria esta Casa Legislativa para fazer reclamações infundadas. Por outro lado, eu também elogio a direção da empresa, que depois da nossa fala, do nosso pronunciamento, a empresa já entrou em contato com esta casa, nos convidando para estarmos lá na empresa, para prestarem maiores esclarecimentos. Isso significa que nós conseguimos avançar. E dizer que, mesmo que outras cidades também, né, queiram a instalação de diversas empresas em seu território e também façam da mesma forma que Piraí, que hoje é uma prática recorrente, mesmo sabendo disso, não podemos abrir mão do tratamento digno, né, que é o mínimo que nós, como parlamentares, devemos defender para os nossos munícipes. Eu também não entendo como essa é uma afirmação mais pessoal e de uma história de vida dentro do município do que uma afirmação como parlamentar, porque como parlamentar eu ainda não alcancei 2 anos, mas como experiência de vida eu conheço bem a história do município. Nós temos algumas empresas já instaladas aqui em Piraí, que têm esses benefícios para virem, são atraídas, quando na verdade nós temos também pessoas aqui que são empresários. Poderia citar aqui diversos exemplos, né, em plenário, aqui mesmo, na bancada de vereadores, nós temos o vereador Charles, temos o vereador José Paulo, temos ali em plenário também a presença do senhor Milton, parabéns pela presença, que também é empresário na cidade. Eu, pelo menos, até o momento, desconheço algum tipo de ação para fortalecer quem, ao longo da sua história, trouxe benefícios para o município, pagando em dia seus impostos, né, contratando funcionários. Muitos começaram com 1, 2 funcionários, hoje contratam dezenas. Enfim, se podemos ajudar quem é de fora, está na hora de olhar também para quem realmente fez a diferença até hoje, sem nenhum tipo de benefício. Boa noite. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e internautas que nos assistem. São muitos os temas abordados por essa casa no decorrer do nosso mandato. E alguns, em especial, eles se tornam recorrentes. Nós voltamos no tema por diversas vezes, até mesmo por não ter a solução de alguns desses problemas. Nós sabemos que não é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil se estabelecer na condição de empregador, de empresário, de comerciante, seja o que for. Não é fácil. A nossa carga tributária é muito alta. Nós temos muitas dificuldades, nós temos problemas com mão de obras, para qualificação. Então, há muito o que se investir. Mas eu entendo também que as empresas que nos procuram, as empresas que se interessam por se estabelecer no nosso município, deveriam estar preparadas para todas essas dificuldades. A Sinasc, eu fui citado aqui, gostaria de dar um breve relato sobre a minha condição. Há 11 anos atrás, foi feita uma negociação com o prefeito, à época, Luiz Fernando Pezão, onde uma área nos foi cedida, para que nós tivéssemos o compromisso de gerarmos 40 empregos no município ao longo de 10 anos. Assim o fizemos. Nunca tivemos menos do que 40 funcionários. Já estivemos perto de 80. Agora mesmo eu estou contratando 15 homens para atender uma necessidade de obras da empresa num outro estado, mas serão contratados aqui. Serão filhos de Piraí. Foi um compromisso que eu assumi com a cidade. Por que esse compromisso? Por que essa responsabilidade? Porque eu não tive esse espaço. Há poucos dias fui chamado na internet, eu interajo muito, a maioria dos que aqui estão sabem disso, e acho que é um veículo importantíssimo de comunicação entre nós. Nós precisamos entender a importância e respeitar a importância dessa ferramenta,
para nos comunicarmos e nos aproximarmos cada vez mais. E uma cidadã teria comentado que eu teria um discurso burguês. E eu disse a ela, então, que ela estava enganada. Ela não me conhecia o bastante para fazer tal afirmação. Eu sou nascido no bairro do Asilo, de família humilde, de família pobre. Tivemos muitas dificuldades ao longo da infância, ao longo da adolescência. Eu não tive oportunidade de trabalho em Piraí e fui trabalhar e fui morar no Rio de Janeiro. Eu iniciei uma faculdade aos 16 anos de idade. Mas meus pais não tinham recurso suficiente para sustentar 4 filhos e pagar a faculdade a 2. Eu fiz a opção, então, pelo trabalho para depois, então, retomar a minha faculdade. Fui em busca de espaço. Fui buscar e conquistar esse espaço. Ao longo desses anos, eu não fiz outra coisa que não fosse trabalhar. E muitos dias, durante muitos anos, eu não trabalhei menos do que 14, 15 horas por dia. Nunca reclamei disso. Eu tinha objetivos, eu tinha metas. Eu tracei objetivos e metas. E fui atrás delas. Com o passar dos anos, eu tive a oportunidade de me firmar, de consolidar no mercado de trabalho. Mas aos 23 anos de idade, eu abri uma empresa. Aos 28, eu abri uma segunda empresa. As duas funcionam até hoje, as duas operam até hoje. Estão legais junto ao fisco, gerando empregos, gerando renda. O que eu vejo hoje? Vejo que nós somos filhos da oportunidade, como há pouco disse nosso amigo Pezão, eleito hoje governador. Todos nós temos condições. Basta que para fazer, para que possamos ter espaço, basta acreditar, e buscar, e trabalhar. Diferente disso, nada vai acontecer na vida de ninguém. Se não for através do trabalho e da luta, nada vai acontecer. Nós temos muitos exemplos aqui. O nobre vereador Eco deixou de citar ali o vereador Mário Hermínio, que é um exemplo. É um gerador de empregos, de muitos empregos em Piraí, uma pessoa que veio de uma família humilde também. Teve muitas dificuldades. Hoje está aí. Então, eu acho que todos nós podemos, acima de tudo, nós temos que buscar a nossa condição. Nós temos o direito ao livre-arbítrio, o direito de opinar, de escolher, de fazer as nossas opções. Fui questionado por não ter apoiado a candidata Dilma, por entender que o sistema, que o governo petista, ao longo desses 12 anos, sofreu um grande desgaste. Eu sou a favor das mudanças. Eu acho que nós podemos mudar, mas mudar com responsabilidade. Sem exaltar partidos, sem exaltar nomes, siglas. O que nós precisamos é ter opinião. Nós precisamos buscar e fazer com que as coisas mudem. É salutar mudar. Não há pecado nisso. O que nós devemos é respeitar as opiniões de todos. Nós precisamos estar atentos para o que acontece com o país. Uma carga tributária altíssima, onde se criou uma política assistencialista. Isso é um ranço do coronelismo que foi implantado nesse país desde que ele existe. Isso não foi hoje, não foi ontem. Eu não critico o PT por dar bolsas. Não, as pessoas morrem de fome. Eu morei no Nordeste. Eu conheço o Nordeste, eu conheço o Norte, eu conheço o Brasil inteiro. E morei no Maranhão. Quase 2 anos. Eu sei o que é miséria, eu sei o que é fome. Eu cansei de ver, de assistir a quadros de pessoas, de crianças morrendo por falta de atendimento médico, porque só tinham peixe e farinha para comer. Esse quadro é triste, é doloroso, nós precisamos mudar. Mas não é só de assistencialismo que nós temos que viver. Nós precisamos entender que há de haver um esforço maior por parte de todos nós. Nós precisamos nos empenhar. E ao invés de ficarmos discutindo, fazendo fofoca, falando bobagem, falando besteira, precisamos trabalhar. Ajudar ao próximo, apoiar o amigo. É o que eu tenho procurado fazer, atender a todos de forma igual, gerar empregos, para que as pessoas possam ter oportunidade que eu não tive. Repito, tive que buscar fora. E hoje estou aqui, na minha cidade, onde eu nasci, onde eu escolhi para viver, onde eu escolhi para implantar minhas empresas. Aqui eu sou o gestor, não sou o dono, e as duas que eu sou estão aqui, em Piraí. E poderia estar em qualquer outro lugar do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. O meu mercado de trabalho me permite isso. Então, amigos, eu acho que nós precisamos nos unir, precisamos nos falar mais, precisamos nos respeitar mais, trocar ideias, trocar elogios e, de vez em quando, também algumas críticas, fazem parte, é normal. Eu não me incomodo com elas. Eu não tenho essa preocupação. Eu não vou perpetuar aqui e não vim para isso. Eu tenho sonhos maiores. Eu quero realizar mais na minha vida. Eu quero poder oferecer mais para os meus amigos, para a minha família. Eu quero mais.
E todos deveriam querer sempre mais. Mas não é de dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando de relacionamento, estou falando de vida, estou falando de pessoas, de satisfação pessoal. O nosso ego se satisfaz, às vezes, com um belo carro, com uma boa casa. Mas a nossa alma precisa de mais do que isso. A nossa alma precisa de paz, precisa de consciência. A nossa alma precisa de respeito ao próximo. É disso que eu falo. Enquanto eu estiver aqui, participando desse momento, faço isso com muito orgulho, faço isso com muita dedicação. Eu estou doando parte de mim, da minha vida, para o meu município. E se não houvesse remuneração para isso, ainda assim o faria. Não é meu meio de vida. Eu não ganho dinheiro com política. Faço com prazer, faço com orgulho, faço porque gosto. O dia que não gostar mais, vou agradecer a oportunidade que me foi dada de um dia poder representar a minha família, representar os meus irmãos, representar a minha cidade na Câmara Legislativa de Piraí. Muito obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o único projeto de decreto legislativo número 1/2014. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Charles. Faltou água. Hoje eu fui incumbido de fazer, às vezes, também do vereador Alzimiro. O mesmo não veio hoje. E com certeza estaria aqui na tribuna, dando o seu recado também a todos os jovens que aqui estão. Vejo ali alguns cartazes, e alguns eu não entendo. E utility e cine não nos representam, deve ser representam. Seria isso? Um erro de potência. Entendi. Ok. É fundamental, é importantíssimo que o jovem participe do processo. Hoje nós recebemos aqui uma solicitação do jovem Renan, que pede a palavra. E numa demonstração, na minha opinião, no meu entendimento, numa demonstração de democracia e liberdade de expressão, nosso nobre presidente permitiu que ele o faça. Isso fere o regimento. Por uma questão de ordem, não seria possível. Essa casa está demonstrando que ela é democrática. Ela permitirá que assim o senhor o faça, senhor Renan. Eu acho que é importante, é um passo, né, e uma demonstração que nós estamos abertos ao diálogo, para podermos cada vez mais aproximar vocês dessa casa, para que vocês participem efetivamente, como cidadãos. São muitos os problemas a serem enfrentados. Ainda há pouco o nobre vereador Eco falou sobre a castração dos animais. Eu há anos estou fazendo aqui uma indicação para a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. E o mesmo não sai do papel. Sabe por que não sai? Os senhores sabem por que não sai? Falta de vontade política. Só por isso. Porque se houvesse vontade política, o Conselho já estaria montado. O Conselho já estaria funcionando, os animais já estariam sendo castrados. Vontade política. Prioridades. Eu disse ainda há pouco, nós temos que estabelecer metas e prioridades. Essa não foi uma prioridade estabelecida. Infelizmente. Gostaria eu, e gostaríamos todos, tenho certeza, que tivesse sido atendida. Vamos continuar cobrando para que nós possamos ter solução. Os problemas surgem, a gente trabalha em cima dele, a gente questiona, pergunta, pede, cobra, e as soluções não são dadas. Isso nos obriga à retórica, a voltarmos aqui para falarmos novamente sobre... Então, às vezes é um pouco cansativo. Dentro em breve, né, tenho certeza que muitos desses jovens estarão aqui, poderão estar aqui, fazendo a sua parte, dando a sua contribuição. E espero que nós consigamos deixar essa casa aqui com bom resultado, com bons resultados para todos vocês. Preocupado com isso, ciente disso, das responsabilidades que temos para com todos vocês, nós apresentamos alguns projetos de lei hoje, nesta casa. Dentre eles, um que trata diretamente da juventude, trata dos jovens, coincidentemente, nós o fizemos hoje. Buscamos com isso o quê? Uma maior interação, uma maior participação, para que o jovem possa se expressar, para que o jovem possa exprimir suas ideias, para que o jovem possa
usar a sua voz em prol e benefício do desenvolvimento socioeconômico, não é só social. Vocês vão participar do mercado, dentro em breve, profissional, de trabalho, aqueles que ainda não estão, estarão. Espero que vocês tenham um caminho menos árduo que eu tive, espero sinceramente, de que muitos aqui tiveram, tenho certeza. Na verdade, não, vereador Russo, não é fácil. Mas vocês podem chegar, e hoje com uma condição muito melhor que nós tivemos. Há alguns anos atrás não se podia estudar. Meu pai foi tirado da escola na 3ª série primária para trabalhar na fazenda, para carregar comida, marmita, ao longo de 5, 6 quilômetros dentro de mata para alimentar os peões da fazenda. Minha mãe, da mesma forma, na 5ª série primária não pôde mais estudar porque não tinha recurso. Não tinha recurso, não tinha o que vestir. Épocas difíceis, tempos difíceis, duros, que hoje muitos de vocês não enfrentam e não conhecem. Com todas as dificuldades que existem hoje, foi muito pior no passado. E num passado não muito remoto, eu estou falando de 40, 50, 60 anos atrás. As coisas melhoraram, evoluíram, progrediram. Por quê? Porque as pessoas começaram a participar um pouco mais. Nós vivemos vários processos no Brasil, dentre eles o mais duro de todos, a ditadura, e conseguimos sair vivos dela. Tivemos vários governantes que passaram por esse país e muito pouco trouxeram, muito pouco nos ajudaram no desenvolvimento. Isso é um processo. Nós estamos dentro do processo. Eis o porquê do meu entendimento quanto à alternância de poder, que eu acho que é importante para a democracia, para a consolidação da democracia. Essa é a minha posição. Contudo, para que se faça isso, para que se concretize, para que se realize, ou se realizem as propostas e ideias, nós precisamos de ações. E estamos aqui cometendo algumas. Estamos propondo leis que visam melhorar a condição de vida das pessoas. O que a gente busca, quando indicamos aqui, quando criamos um projeto de lei, no que diz respeito à criação de novas praças, parques, é dar oportunidade às pessoas, hoje cadeirantes, pessoas que são portadores de necessidades especiais, de terem acesso a esse lazer. Isso não existe hoje, isso não foi pensado. Essas pessoas fazem parte da sociedade. Elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não há diferença entre nós. O que há são necessidades especiais. E nós precisamos oferecer condições para que essas pessoas possam estar no nosso meio. Então não é uma coisa complexa, não é muito simples. É nós incluirmos nos nossos projetos que elaboramos e encaminhamos para Brasília, via executivo, não o fazemos de forma direta, é o executivo que encaminha, a partir de então solicitarmos nesses projetos recursos também para se construir esse mobiliário que possa permitir a essas pessoas terem acesso e inclusão ao lazer. São projetos simples. A questão da merenda escolar, a questão do tratamento diferenciado. Sabemos que a educação de Piraí é uma educação, hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro, pelo menos, de bom nível. Há dificuldades, há carências, mas investe-se muito. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar a saúde e a educação. Podemos. Então, uma atitude como essa, a gente falou aqui da questão, eu sou hipoglicêmico. Descobri isso ainda jovem, descobri isso aos 13, 14 anos de idade. E a partir de então tive que cuidar. Né? De vez em quando levo uns puxão de orelha porque eu não cuido bem, mas sei que tem. E as crianças, às vezes, não sabem. Elas crescem, né? Chego à idade que eu cheguei para descobrir aos 14 anos de idade. Não sabia. Essas pessoas precisam de uma alimentação diferenciada, de um controle diferenciado, para que elas possam ter uma vida normal, para que elas possam administrar o seu problema, se não resolvê-lo, mas administrá-lo. Então, essas preocupações nós temos, e as propostas trazidas a essa casa hoje, senhor presidente, nobres vereadores, vêm de encontro com o que nós pleiteamos, o que nós pensamos e o que nós apresentamos aqui ao longo desse mandato. No meu caso, o segundo mandato. É o bem-estar comum. Eu não estou aqui, de forma alguma, tirando nenhum tipo de mérito dos que aqui passaram. Muito pelo contrário, todos tiveram a sua participação. Mas o que nós visamos hoje, o que nós buscamos hoje, são realmente melhorias para o nosso município. A questão da utility, muitas vezes falada aqui, não é só a utility. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o prefeito, desculpem pelo atraso, era uma reunião realmente importante e necessária que se estendeu, e nós acabamos nos atrasando um pouco aqui na sessão. Mas era para tratar desses assuntos também. A questão da Usimatec, que virou um problema para o município. Nós estamos discutindo tudo isso e tentando buscar soluções que viabilizem
a manutenção dessas empresas, para que elas possam gerar empregos. No caso da Utility, houve realmente um convite para que a gente vá até lá e conheça as instalações, houve um compromisso, um comprometimento do dono da empresa em construir um refeitório e fazer outros investimentos que possam melhorar a condição de trabalho das pessoas. Eu acho que nós estamos aqui para colaborar e ajudar. Quando esses problemas chegam até nós não nos escondemos. Nunca houve, por parte dessa casa, omissão. Nós cobramos. Nós temos um problema sério que a moradora está aqui, a questão daquele pinicão, né, daquele cagódromo que foi construído ao lado da casa da cidadã, que é uma vergonha. Eu já falei sobre isso aqui 10 vezes. Eu já pedi solução, nós fizemos reunião e nada aconteceu. Houve um comentário por parte do secretário, que é isso, que é aquilo, que tem isso, que tem aquilo, vamos fazer. Ação. Qual é a ação? O que efetivamente nós vamos fazer, além de contar a história? É isso que eu questiono. A nossa posição aqui é uma posição difícil. Nós somos cobrados, mas é a nossa posição. Nós nos elegemos para isso e não temos que correr. Então, estamos aqui para isso, para questionar, para bater de frente, se for o caso. E eu estou batendo de frente. Volto a cobrar, está registrado nos anais dessa casa, mais uma vez, a minha indignação para com aquele bostódromo que foi construído ao lado da sua casa, moradora. Essa é a verdade. E nada foi feito até agora para se resolver. O problema era o queimador, não é o queimador. Agora, qual é o problema? Não existe solução para o problema. O local foi escolhido de forma errada. Existe um projeto, esse projeto foi aprovado pelo governo federal. Não há de se atribuir a culpa ao município. Ele tem parte, mas o município não era um profissional da área. O município recebeu um projeto e determinações quanto aos espaços. E procurou, da melhor forma possível, adequar e atender. Infelizmente, em um dos casos, especificamente, o município foi infeliz. Agora, o projeto veio de lá, veio de Brasília. A empresa que veio construir, veio de lá. Foi feita uma licitação e a empresa trabalha no Brasil inteiro. Ou seja, há responsabilidade legal sobre o feito. O que não podemos é ficar sem resposta. O morador, que seja um, não é o caso, são muitos, mas que fosse um. Falta resposta. E a gente precisa cobrar isso, senhores, colegas vereadores. Vamos ser mais duros no que diz respeito a essa questão? Vamos pedir uma solução definitiva para o problema? Vamos nos unir, vamos cobrar isso? Se for o caso, vamos fechar aquele troço, tampar, implodir, puxar mais 100 metros para onde puder, mas não dá para conviver com isso. Realmente é um desrespeito para com o cidadão. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Antes de mais nada, eu quero justificar a falta do Alzimiro. Ele fez uma cirurgia, por isso não está aqui hoje. Eu iria falar do atraso, pedir desculpa pelo atraso nosso, o Charles já até comentou, foi a reunião que a gente estava com o prefeito, realmente para tratar assuntos que a gente cobra sempre nessa casa aqui, e um deles foi a falta de pagamento de hora extra de alguns funcionários. Horas extras essas que não é a prefeitura que está cortando, é o Ministério Público que determina para quem pode pagar hora extras. Então, essas pessoas não poderão receber pelos cargos que elas têm em função na prefeitura. E isso acaba criando transtorno para a gente, que as pessoas nos cobram e querem saber o porquê. Só que enquanto a gente não sabe da resposta certa do que aconteceu exatamente, nós não podemos nos pronunciar. E o que aconteceu foi exatamente isso. O Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, obrigado, determinaram que essas pessoas que não receberam essas horas extras não vão poder continuar recebendo. E dentre elas, houve o assunto do call center, que pelo que a gente sabe, um plano de saúde já foi até com o Bradesco, já foi contratado para os funcionários, e tenho certeza que o convite que eles fizeram para nós, vereadores, nós iremos lá para tentar
ajudar. É lógico que tudo não vai ser resolvido, mas que pelo menos nós vamos brigar por vocês, pode ter certeza disso aí. Quero falar também de uma indicação que o Flávio fez sobre o ponto de táxi, que foi mudado da rua ali em frente à prefeitura para a rua ao lado. Realmente não beneficiou ninguém aquele ponto de táxi, as pessoas reclamam, os táxis estão no sol, está atrapalhando certos comerciantes ali. Eu acho que deveria voltar para o lugar de origem dele, não tem que mudar aquilo ali. Eu acho que foi uma indicação sua, com a contribuição nossa, a assinatura nossa aqui, pode ter certeza que nós vamos pedir junto para que isso aí seja resolvido. Queria falar para os jovens que estão aqui, vocês têm que continuar essa luta, brigar sempre, procurar sempre a luta, procurar sempre um lugar melhor para vocês. E saiba, o Charles falou aqui, o Eco já falou, e não é fácil. Às vezes a gente vê as pessoas e não sabe qual a dificuldade que essa pessoa já passou para chegar em certos lugares. E pode ter certeza que não foram poucas as minhas dificuldades. Assim como posso dizer do Charles, do Eco, do Marhermínio, eu estou dizendo de pessoas que têm empresa em Piraí. Se eu esqueci de algum de vocês, me perdoe. Mas todos nós passamos muita dificuldade, porque tivemos que lutar muito para conseguir chegar onde chegamos. E hoje existe uma facilidade melhor. Tenho certeza que todos vocês têm pelo menos 2º grau. Eu, para vocês terem uma ideia, eu consegui estudar até a 8ª série, que na época era o 1º grau. Me fez falta algum tempo? Fez. Hoje não faz mais. Hoje a vida já me ensinou tudo que eu precisava saber. E procuro batalhar sempre. Tem bastante funcionário em Piraí. Poderia, igual o Charles falou, poderia estar em Barra do Piraí, onde eu tenho outra empresa. Poderia estar no estado de São Paulo, onde eu tenho outra empresa. Mas estou aqui. Estou aqui porque eu gosto de Piraí. Pretendo fazer tudo que eu puder para essa cidade. Sou feliz daqui, gosto daqui, embora não nasci nessa cidade. Então, poderia estar em outra cidade qualquer e não estou. É em Piraí que eu estou. A gente, às vezes, é criticado por certas coisas, acham que, às vezes, a gente não faz o suficiente que deveria. O processo político é complicado. Uma vez aqui dentro, a gente aprende exatamente como funciona. Enquanto a gente está do outro lado, a gente imagina uma coisa. A gente pensa que é de uma forma e não é. Nós, vereadores, somos muito limitados. Podemos fiscalizar à vontade, inclusive podemos até travar o prefeito, que travaria o município, que isso não seria legal. Eu acho que nós temos que fazer isso com consciência, temos que fazer com responsabilidade. O que é de errado nós temos que cobrar e não deixar ir para frente, mas o que é certo nós temos que elogiar e ajudar a levar para frente. Então nós temos essa função, mas é muito complicado o processo político. Nós às vezes pagamos conta que não é nossa. Mas eu aconselho a vocês jovens a lutar sempre, que independente da profissão que vocês tiverem, que vocês ocuparem qualquer empresa, tenta ser um dos melhores na qual vocês ocupam. Porque quando você é um melhor ou um dos melhores da sua função, pode ter certeza que outras mais estarão esperando vocês em qualquer época da vida de vocês. Isso que eu aconselho para vocês. Lutem sempre e procuram sempre melhorar. Estudem bastante. Tentar melhorar sempre. Isso tenho certeza que levará vocês a um caminho muito melhor, muito mais fácil na vida. E pode contar conosco aqui para sempre brigar pela causa de vocês. Obrigado. Com a palavra o vereador Darley. Permite fazer uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Eu tomei a decisão de pedir a Vossa Excelência que me permitisse fazer o uso da palavra, porque temos várias sessões nesta casa aqui no decorrer do ano e observo que o compromisso a qual nós assumimos com a comunidade toda, de modo geral, dessa cidade, quando nos elegemos pelos munícipes como vereador, ele abrange várias áreas, como saúde, educação, trabalho, jovem, curso profissionalizante e outras mais.
Então, quando os demais vereadores aqui citaram por várias oportunidades aqui sobre realização, esse é um desejo de todos nós, realmente, desta casa, que as coisas aconteçam. Mas hoje, eu fico muito feliz, o mundo a qual nós estamos vivendo, eu observo muito isso ali em Arrozal, onde eu moro ali, que a gente vê tanto jovem, entendeu, se perdendo, não se preocupam com a qualificação, com a faculdade, com um trabalho digno, com a vida de verdadeiro ser humano, que eu creio que é o desejo dos pais daquele jovem. Eu disse aqui há poucos tempos que eu desejaria muito promover uma palestra naquela praça de Arrozal, pedindo, inclusive, para que os comércios, nesse momento, arriassem as portas e participassem junto com todos nós, para que nós ajudasse aqueles pais que têm a certeza de que o filho está envolvido com coisa errada, mas na esperança que o filho saia daquele caminho, não tem coragem de falar para o seu vizinho, não tem coragem de falar para o seu próprio filho, para os outros jovens, na esperança que ele saia. E ele não vai sair se nós não fazer alguma coisa, se nós não promover uma palestra, se nós trouxer um bom profissional dessa área, dizer para eles que é possível, que basta eles querer, que será ajudado. Mas o maior motivo da minha fala aqui hoje é o mundo a qual nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, após, inclusive, a eleição que nós acabamos aí de ter o privilégio de eleger nosso Pezão, a governador do estado do Rio, que é uma honra muito grande para nós ter um número de jovens conforme nós estamos tendo aqui hoje. Isso nos fortalece no nosso trabalho, no decorrer do ano nesta casa. Saiba vocês que vocês serão sempre bem-vindos e terá todo o apoio desta casa, de todos nós vereadores, com a presença de vocês sempre aqui. É muito bom a gente ver isso, e isso faz com que nossa responsabilidade aumente ainda mais com aqueles que querem vencer. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. A vida da gente corre numa velocidade. Se a gente pensar que há uma semana atrás conseguimos colaborar com a eleição do primeiro governador do Sul Fluminense, um governador que saiu de uma cidade de 27 mil habitantes, no qual ele foi prefeito. E eu acho que é uma honra fantástica, um momento político maravilhoso, que eu acho que Piraí só tem a colher os frutos dessa conquista. Talvez os jovens que aqui estejam não tenham a noção do tamanho desse feito. Eu acredito que uma situação dessa acontece de 100 anos, e a gente teve a felicidade de estar participando desse momento. A democracia é um processo complexo, mas que a gente tem que cultivar no dia a dia. Vendo esses jovens aqui, eu me lembrei, infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente não gosta de ver que está chegando num determinado ponto da vida. O amadurecimento é importante, é bom, mas eu olhando me deu um sentimento nostálgico, que em 1989, na idade de muitos dos que estão aqui, conheço vários deles, estava com a estrelinha do Lula, no momento que a gente tinha saído da ditadura, e por mais problemas que a gente consiga detectar dentro da sociedade, a gente tem a certeza que a vida melhora. E os debates, as discussões do dia a dia que fazem esse processo acontecer e evoluir. Eu acho importantíssimo vocês aqui. Eu acho que essas discussões é que fazem a sociedade cada vez mais caminhar para o sucesso. Parabéns a todos que estão aqui. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento. É importante a presença de vocês para entender como funciona, porque às vezes o jovem tem esse sentimento de mudança a qualquer custo. Infelizmente não é assim. Eu aprendi isso na vida.
Às vezes a gente tem que ceder em algumas situações, mas o importante é o debate, é a discussão, são as conversas, e isso sim traz evolução para a sociedade. Queria parabenizar o nosso governador eleito, Pezão, que Deus o proteja, que ele consiga fazer um grande mandato, consiga ajudar a nossa cidade, porque os municípios estão todos apertados, estão passando por problemas financeiros, os recursos estão limitados, e sem o apoio do governo do Estado e do governo federal, é complicado se fazer política hoje em dia. Então, assim, vamos trabalhar, vamos torcer para que tudo dê certo, para que a nossa cidade, que o nosso Estado evolua, que a nossa região. E eu acho que a gente nunca teve tanta chance de ver isso acontecer. A gente conseguiu colaborar com a eleição de vários deputados federais, com o nosso deputado estadual, Gustavo Tutuca, com quase 90% de votação para o governador Luiz Fernando Pezão, e a vitória da presidenta Dilma. Então, assim, Piraí fechou por todos os lados. Então, cabe a nós, políticos, sociedade, lutarmos, participarmos para que o nosso futuro seja cada vez melhor. Boa noite a todos e obrigado. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 4 de novembro do corrente ano, hora regimental. Agora eu convido a todos que permaneçam para podermos ouvir o cidadão Renan de Barros Carvalho Correia. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar pela espontaneidade de vir de última hora pedir a palavra aqui nessa tribuna e agradecer a essa casa pela oportunidade. Não estou aqui falando apenas em meu nome, tem aqui uma galera da nossa juventude que já está se mobilizando há um bom tempo aqui em Piraí. Eu gostaria até de mencionar o nome dos que estão aqui, que é a Marcela, a Miriam, a Maria, a Juliana, o José Augusto, a Rayane, minha irmã, a Paula Ferreira, eu, o Carlos Eduardo, a Tatiane e dezenas de outros que não puderam comparecer por compromissos com a escola, a universidade e tudo mais. Durante a sessão eu gostei de ter ouvido algumas propostas de alguns de vocês, vereadores. Discordei com algumas coisas, concordei com outras, mas não vim aqui falar disso. Nós estamos aqui vestidos com uma camisa preta, que representa luto, porque nós estamos, vamos dizer assim, desesperados procurando por emprego. Eu, por exemplo, eu tenho 20 anos de idade, eu tenho 7 cursos, eu falo inglês fluente, eu estava fazendo francês. E quando eu recorri ao Cine, o emprego, eu procurei para a parte administrativa, que é uma área pela qual eu me identifico. Tinha uma vaga. O problema é que eu não tinha experiência na área. E me foi sugerido o telemarketing. Eu já trabalhei em telemarketing, eu sei que a pressão psicológica é muito grande, é um ramo que eu não gostaria de trabalhar nunca mais. Então, o objetivo da juventude está presente aqui hoje, com essa carteirinha de trabalho na camisa, os cartazes que levantamos, é para demonstrar para vocês, vereadores, que nos representam aqui diariamente, que nós precisamos de... Eu não entendo muito da legislação sobre leis de incentivo fiscais e tudo mais. Nós gostaríamos até aqui de que algum vereador algum dia pudesse explicar para nós como funciona esse processo, qual propostas para a juventude. O que nós queríamos escutar aqui hoje eram propostas para capacitação profissional, formação, enfim.
É a primeira vez que eu falo em público, desculpe o nervosismo. Então, eu queria mandar uma mensagem para o prefeito, o senhor Luiz Antônio Neves, excelentíssimo prefeito, que nós queremos o Conselho de Juventude, nós queremos o Conselho de Transparência e Controle Social, e nós também queremos o Conselho que vai cuidar da parte dos animais, e que incluísse também a flora, porque nós percebemos, lá no meu bairro, por exemplo, já é incontável o número de animais abandonados. Eu já acabei adotando um, a vizinha adotou outro, mas a proliferação está, de um tempo para cá, está aumentando bastante, e nós, não somente a juventude, mas a sociedade como um todo, nós nos preocupamos e nos engajamos por essas causas. Então, senhor prefeito, acredito que esses conselhos já foram aprovados, todos já foram aprovados por essa casa, está em suas mãos, estamos esperando um parecer do senhor para com esses conselhos, esperamos que seja o mais breve possível, e gostaria de sugerir também uma coordenadoria de juventude, que será muito importante para a mobilização e interação da juventude. Eu hoje sou o diretor estadual da UJS, é uma organização de juventude, hoje a maior das Américas, é uma entidade política que existe no Brasil há 30 anos. Eu faço parte da UJS já há quase 2 anos, e hoje eu estou representando a região sul-fluminense, a juventude da região sul-fluminense. E eu resolvi abraçar a causa de Piraí, porque a juventude aqui estava muito despolitizada. Inclusive, há uns 5 meses atrás, eu convidei um amigo para vir assistir a sessão da Câmara, e ele me perguntou quanto que pagava para entrar aqui. Eu falei, cara, como é que você não sabe disso? A casa é do povo, o acesso é livre, as sessões são às segundas e terça-feiras, às 18 horas. É importante que você venha e tudo mais. Então, para vocês jovens que estão aqui presenciando tudo que foi colocado aqui em votação, em discussão, e aos que estão assistindo também, a juventude que não pôde comparecer, eu gostaria de convidar que vocês participassem mais das sessões, porque a juventude é o princípio ativo da sociedade. Eu gostaria só de encerrar minha fala com uma menção do Che Guevara, um dos ídolos que eu tenho, onde ele diz que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Bom, é somente isso que eu tinha para dizer. Eu gostaria de agradecer a todos por terem permanecido e escutado o que eu tinha para falar em nome da juventude. Então, muito obrigado. Uma boa noite.